O Superchat é uma maneira de você ajudar a gente, né? De você fazer com que o canal ele vá para frente. Vejam que o canal, depois que o pessoal começou a se engajar um pouco mais no Superchat, o canal ele começou a caminhar, começou a decolar mais. Então eu agradeço a cada um de vocês, porque o YouTube, pessoal, ele pensa mais ou menos assim: ué, se alguém está pagando por causa de assistir esses vídeos, que ele pensa assim, tá? Então significa que o vídeo é bom, eu vou impulsionar o vídeo. E é claro que o YouTube sempre morde um pedacinho aí também, tá? Então, por favor, participe no Superchat. Ancião, eu não tenho cartão de crédito, como é que eu faço? Você manda o Pix para Leila, pode ser o valor que você quiser, R$5, R$10, quanto você quiser, não tem problema. Manda o Pix para Leila, o telefone da Leila já vai estar aparecendo aí, eu vou pedir para Leila ou para Artisli colocar o telefone, por favor, tá? E eu vou pedir para vocês que estão aí junto conosco, tá bom? Ajudarem. Ancião, eu tenho cartão de crédito, então eu posso contribuir direto? Pode, basta você entrar aí nesse cifrãozinho que tem embaixo dos comentários ou nesse cifrãozinho que tem em cima. Qualquer um dos dois você consegue, tá? Que é o sinal do valeu, significa que você gostou do vídeo. Faça isso e nos ajude. Bom, hoje eu quero falar mais um pouquinho sobre aquele assunto do adventismo. Por quê? Parece que não ficou muito claro, né? Às vezes a gente tem que tentar dar uma desenhada pro pessoal. Porque assim, seitas, normalmente elas encobrem tudo aquilo que elas não querem que você saiba na sua forma de linguagem. Isso é normal em seita. Qualquer seita vai ser desse jeito. Se você, por exemplo, começa a frequentar a Igreja de Jesus, você vai ver que o ambiente é assim, ó, o pessoal fala o que pensa, não tem esse negócio de ficar, sabe, colocando as unhas para dentro. As seitas são assim. Então ontem eu disse aqui, em um dos vídeos, que uma pessoa, para ser batizada na Igreja Adventista, ela precisa aceitar Ellen White como sendo o espírito de profecia. Bom, alguém me disse assim, não, mas não está escrito lá que Ellen White é o espírito de profecia. Bom, então vamos trabalhar isso a partir de agora. Vamos ver se está escrito ou não. Bom, está aqui o ponto 8, conforme você pode perceber. Eu estou no manual da Igreja Adventista, esse aqui é de 2016, portanto busquei até o mais novo, tá bom? Para poder você acompanhar melhor. Então aqui no nosso ponto de número 8, vou colocar bem aqui em cima, está escrito assim, ó: aceita o ensino bíblico dos dons espirituais e que o dom de profecia é uma das marcas identificadoras da igreja remanescente. Então aqui tem dois pontos importantes. Primeiro, isso aqui a pessoa que vai ser batizada tem que responder, tá? Ela só pode ser batizada se ela concordar com isso. Então o primeiro ponto é que ela precisa acreditar nos dons espirituais, até aí tudo bem, é bíblico. E acreditar que o dom de profecia é uma marca da igreja remanescente. O que é a igreja remanescente? Segundo os adventistas, eles foram visitados por Jesus no ano de 1844, e assim como as testemunhas de Jeová, Jesus não achou ninguém apto na terra, achou apenas a igreja adventista. Então a igreja adventista é a igreja remanescente. É aquilo que acontece com toda seita. Os mormons pensam assim, as testemunhas de Jeová pensam assim, os adventistas pensam assim. Só que eles conseguem transvestir, né, de modo muito interessante as suas falas, principalmente através dos seus representantes. Não, todos os crentes que guardarem os mandamentos de Deus poderão ser salvos, não necessariamente adventistas. Exatamente o que uma testemunha de Jeová diz. Quando você pergunta para uma testemunha de Jeová assim, ó, mas vem cá, é só a testemunha de Jeová que vai ser salva? Ele fala, não, qualquer pessoa que adquirir o conhecimento de Deus e de Cristo, de acordo com João 17,3, vai ser salvo.
Os adventistas fazem a mesma coisa. Qualquer crente poderá ser salvo, desde que ele passe a guardar os mandamentos de Deus. Ou seja, desde que ele passe a guardar o sábado, principalmente. Então é isso daí que é importante você entender, conhecer as entrelinhas. Quem não conhece, pessoal, não adianta ler isso aqui e acha que está tudo certo. Aí alguém disse assim, não, mas aí não falou que o dom de profecia é Ellen White. Então, espera um pouquinho. Vamos ver se fala ou se não fala. Bom, o ponto 13, que é o último, aceita a igreja adventista do sétimo dia, é a igreja remanescente, portanto a igreja verdadeira, da profecia bíblica, e que pessoas de todas as nações, raças, línguas, são convidadas e aceites na sua comunhão. Então percebam que a fala é muito bonita. Tipo, olha, qualquer pessoa, né, de todas as línguas, nações, é a mesma fala das testemunhas de Jeová. Eu estive aqui comparando o Manual Adventista, comparando aqui com o KS da organização. É mais ou menos a mesma coisa. Bom, Ansel, você falou que vai falar sobre o espírito de profecia, então nos prove agora que o espírito de profecia é Ellen White. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos trazer para vocês agora essa questão onde o texto deles próprios mostra que Ellen White é o espírito de profecia. Portanto, você tem que acreditar que Ellen White é esse espírito de profecia. Isso se manifestou no ministério dela, senão você não pode ser batizado. Então, a quarta pessoa para quem você deve ter o nome no batismo é Ellen White na Igreja Adventista. Vamos dar uma olhada? Bom, então vamos lá, conforme está escrito aqui, deixa eu desaparecer aqui, que aí fica mais fácil para você acompanhar todo o assunto. Vamos lá, deixa eu trazer para vocês aqui. Vamos lá, o dom de profecia. Está escrito: as Escrituras afirmam que um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Este dom é uma das características identificadoras da igreja remanescente. E acreditamos que foi manifestado no ministério de Ellen White. Então, quem é o espírito de profecia, de acordo com os adventistas? Poxa vida, mas eu não tinha visto isso lá no ponto 8. Mas é claro que você não vai ver. Toda seita, ela sempre vai trabalhar omitindo os pontos principais, os pontos que fazem com que as pessoas pensem, os pontos que fazem com que as pessoas questionem. Porque se eles colocarem lá o nome Ellen White, a pessoa vai dizer, ué, para ser batizado aqui então, eu tenho que reconhecer Ellen White? Então eles colocam o espírito de profecia. Bom, mas conforme você percebe, né, esse dom é uma característica identificadora da igreja remanescente, segundo eles, a igreja adventista, e acreditamos que foi manifestado no ministério de Ellen White. Os seus escritos falam com autoridade profética. Veja, o único livro que fala com autoridade profética é a Bíblia. Então eles dizem que não colocam os livros de Ellen White em pé de igualdade com a Bíblia. Mentira! Os seus escritos falam com autoridade profética. O único livro que fala com autoridade profética é a Bíblia. E proporcionam conforto, orientação, instrução e correção à igreja. Então, os livros de Ellen White se assemelham àquilo que o apóstolo Paulo traz em Gálatas capítulo 1, versículo 8. Se alguém vos trouxer qualquer outro evangelho, porque o que é que consola o homem? O que consola o homem é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. A autoridade profética está no evangelho do Senhor Jesus Cristo. A orientação está na autoridade do Senhor Jesus Cristo, nas Escrituras. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura. E é interessante que eles colocam aqui, textos para apoiarem a autoridade profética de Ellen White. Então, notem que interessante. É por isso que eu sempre digo, quando a gente faz uma pesquisa mais a fundo acerca das seitas, então você passa a entender coisas
que você não vê no superficial. No superficial, quando o Rodrigo Silva chega na televisão, quando o outro chega, eles falam coisas bonitas, coisas que vão fazer você pensar que, puxa vida, então essa igreja é maravilhosa. Não, existe muito mais por trás. Então, Ellen White, uma outra coisa que eu achei muito interessante aqui, eu estou lendo dentro, tá aqui, ó, adventistas.org. Eu não estou inventando nada. Um outro ponto que eu achei super interessante aqui, na questão, é a semelhança, entre a organização das Testemunhas de Jeová e o evangelho pregado pela Igreja Adventista. Isso aqui eu achei muito semelhante também e muito parecido, né? Olha só que interessante isso aqui, quando ela trata acerca do grande conflito. O que é o grande conflito, né? Toda a humanidade está agora envolvida num grande conflito entre Cristo e Satanás, quanto ao caráter de Deus, a sua lei e a sua soberania sobre o universo. Este conflito originou-se no céu, quando um ser criado, dotado de liberdade de escolha, por exaltação própria, se tornou Satanás, o adversário de Deus, e conduziu a rebelião de uma parte dos anjos. Ele introduziu o espírito de rebelião no mundo, ao induzir Adão e Eva em pecado. Este pecado humano resultou na deformação da imagem de Deus e da humanidade. Então percebam que o grande conflito para eles é o mesmo pregado pelo Joseph Franklin Rutherford, a questão da soberania universal, e que eu expliquei no nosso novo livro, Testemunhas de Jeová, Proclamadores de um Falso Evangelho, que este é um falso evangelho, não existe conflito algum. O que existe é simplesmente a salvação do homem como centro e como ápice, como clímax na memória de Deus. É só isso. O resto são invenções sectárias, como é o caso aqui. Então percebam que toda seita, até por serem duas seitas irmãs, né, eles têm mais ou menos conceitos muito parecidos. E aí depois tem um outro detalhe que eu achei interessante aqui, o remanescente e a sua missão. Vejam como eles fazem exatamente como a torre de vigia. A Igreja Universal compõe-se de todos os que verdadeiramente creem em Cristo. Bom, então isso daí você vai falar, ô ancião, então isso daí é o que você já prega. Parece que é, mas não é. Aqui é que está o problema. É o Denorex. Parece que é, mas não é. Mas, sempre que tem mais, você sabe que vem então uma próxima afirmação de justificativa. Mas nos últimos dias, um tempo de apostasia generalizada, a mesma pregação das Testemunhas de Jeová, a mesma pregação dos Mormons e a mesma pregação adventista. Uma apostasia generalizada, um remanescente tem sido chamado a guardar os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Então, quem é esse remanescente? Segundo eles, este remanescente anuncia a chegada do juízo, né, e vai culminar mostrando que esse remanescente, conforme nós sabemos, é a igreja remanescente, é a igreja adventista. Aí depois eles dizem aqui, todos os crentes são convidados a ter uma parte pessoal nesse testemunho mundial, né? Todos os crentes que eles falam, não é você que é cristão, são todos os crentes adventistas. Então você tem que aprender a ler as seitas a partir de uma visão de neurolinguística. Por isso que tem muita gente que se engana. Tem muita gente que diz assim, ah não, mas poxa vida, eu ouvi o fulano falar isso, eu ouvi o Beltrano falar isso. Você ouviu, você pode ouvir o que você quiser. O que importa é o que está aí. Você entendeu? O que importa é o que está aí. Eu estou fazendo isso por quê? Porque o irmão ontem entrou, falou que eu estava inventando conversinha. Então eu não estou inventando conversinha. Tudo que eu estou mostrando está no manual da Igreja Adventista, que está na internet. Basta você digitar Manual da Igreja Adventista. Aí quando você lê, aprenda a ler as entrelinhas, tá? Não creia que aquilo que está escrito é que é a verdade, porque não é. Aquilo é para o público. Na verdade,
É exatamente o que tem feito a seita das Testemunhas de Jeová. Bom, eu quero então aproveitar e lembrar e falar com você sobre o falso evangelho. Ancião, o falso evangelho, então quer dizer que é esse evangelho da soberania de Jeová, que é pregado também pelos adventistas? Isso. Este é o falso evangelho, tá? O verdadeiro evangelho, ele diz respeito à vinda do Senhor Jesus, à morte do Senhor Jesus, à ressurreição do Senhor Jesus para a salvação do homem. Este é o verdadeiro evangelho, tá bom? Fora o resto, esquece. É tudo invenção sectária para poder manter os membros debaixo do cabresto. Tá legal? É por isso que a Igreja de Jesus é muito legal, pessoal. Vocês veem que eu estou aqui todos os dias fazendo vídeo. Você acha que algum pastor da Igreja Elim me questiona porque eu estou aqui fazendo vídeo, porque eu estou ensinando? Isso não existe dentro da Igreja do Senhor Jesus. Dentro da Igreja do Senhor Jesus é cada um, tá? Então você tem pastores, doutores, instrutores e mestres para te ensinar, como é o meu caso aqui. Só que a liberdade de seguir é sua. A liberdade de aprender é sua. Só que quando se trata de seitas, tem que tomar muito cuidado, porque as seitas enganam. É exatamente por isso que são seitas pseudo-cristãs. Pseudo quer dizer, dizem que são cristãs, mas são falsos, né, no cristianismo. Por que são falsos no cristianismo? Porque por mais que digam que creiam em Cristo Jesus, você vai buscar dentro das entrelinhas, dentro do contratinho deles, você vai encontrar um monte de coisa agregando à salvação, como é o caso dos adventistas. Guardar o sábado importa em salvação eterna. Ou seja, uma pessoa que não guarda o sábado, ele não vai ser salvo. Se você perguntar isso para um adventista, ele diz, não, mas não é bem assim, é que a gente tem que guardar os mandamentos, tal, não sei o quê. Bom, aí a gente já vai entrar para uma outra questão, tá? Aí a gente já vai entrar para uma outra questão, inclusive, esse vídeo vai para o ancião adventista, que se quiser debater a questão da lei e do sábado, eu estou à disposição, né? Para que a gente possa, de uma vez por toda, dirimir esse assunto, certo? Porque, segundo os adventistas, se você guardar o sábado também, se você não guardar o sábado, você não vai ser salvo, tá ok? Bom, o livro Testemunhas de Jeová, Proclamadores de um Falso Evangelho, você pode adquirir mandando para a minha palavra correio. Ancião, por que esse livro é importante? Esse livro é muito importante porque ele vai ajudar você a conhecer a verdade, isso mesmo, a verdade da palavra de Deus. Esse livro vai ajudar você a entender o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus, o evangelho que salva. Esse livro vai mostrar para você toda a falsidade, toda a falcatrua da organização das Testemunhas de Jeová, tá bom? Então você vai aprender tudo isso. E uma outra coisa muito interessante é o livro Tempo do Fim, né? O livro Tempo do Fim, pessoal, ele logo estará pronto, então peça o seu, porque vai chegar um momento que a gráfica vai bater o martelo comigo e vai dizer quantos você quer. E aí eu tenho que ter essa contagem. Então aproveite, peça já o livro Tempo do Fim. Livro colorido, um livro que vai mostrar para você, eu condensei ali, pelo menos grande parte da escatologia cristã, o que a Bíblia ensina de verdade, não é essas porcarias que vocês aprenderam dentro da organização. Porque dentro da organização vocês não aprenderam nada. O que vocês aprenderam foi uma teologia própria, mal feita, e para fazer você servir a um grupo de homens. Aquilo que eu estou propondo para você é algo que tem tradição cristã e é para você seguir a Jesus e ter esperança. Essa é a grande diferença, tá bom? Bom, a gente vai finalizando por aqui. O livro Tempo do Fim, você manda a palavra depósito para o WhatsApp 19 989 905 206. 19 989 905 206. O livro Testemunhas de Jeová, você manda a palavra correio para 19 989 905 206. Tá bom? O Superchat é uma maneira de você ajudar a gente,
né, de você fazer com que o canal ele vá para frente. Vejam que o canal, depois que o pessoal começou a se engajar um pouco mais no Superchat, o canal ele começou a caminhar, começou a decolar mais. Então eu agradeço a cada um de vocês, porque o YouTube, pessoal, ele pensa mais ou menos assim: ué, se alguém está pagando por causa de assistir esses vídeos, que ele pensa assim, tá? Então significa que o vídeo é bom, eu vou impulsionar o vídeo. E é claro que o YouTube sempre morde um pedacinho aí também, tá? Então, por favor, participe no Superchat. Ancião, eu não tenho cartão de crédito, como é que eu faço? Você manda o Pix para Leila, pode ser o valor que você quiser, R$5, R$10, quanto você quiser, não tem problema. Manda o Pix para Leila, o telefone da Leila já vai estar aparecendo aí, eu vou pedir para Leila ou para Artisli colocar o telefone, por favor, tá? E eu vou pedir para vocês que estão aí junto conosco, tá bom? Ajudarem. Ancião, eu tenho cartão de crédito, então eu posso contribuir direto? Pode, basta você entrar aí nesse cifrãozinho que tem embaixo dos comentários ou nesse cifrãozinho que tem em cima. Qualquer um dos dois você consegue, tá? Que é o sinal do valeu, significa que você gostou do vídeo. Faça isso e nos ajude.